Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de volume, tá? Lembrando aqui que o nosso objeto do conhecimento é para calcular o volume com blocos retangulares, que vimos na aula anterior, utilizando medidas convencionais. E nossa habilidade, resolver e elaborar problemas de cálculo de medida com blocos retangulares e também utilizando as unidades de medida padrão, né? Que a gente vai observar justamente nessa aula. Relembrando da última aula, paramos nesse exemplo que ficou para vocês tentarem dar uma olhada para verificar o quantitativo, tá? Porém, eu queria abordar um pouco as estratégias possíveis que vocês utilizaram, tá? Na primeira situação aqui das caixas, se você for contar uma por uma, você chega no mesmo resultado, não tem problema algum, tá? Mas para essa situação, que são poucas caixas, fica fácil. Você pega a situação aí que a gente pode ver, temos 3 fileiras com 5 caixas. Se você for contar de uma por uma, demora um certo tempo, chega na mesma resposta. Mas se você utilizar aquela relação de medidas, pegar as quantidades de caixas que estão na largura, no comprimento e na altura, fazendo o produto dessas dimensões, né, a multiplicação, você vai chegar no resultado, tá certo? Então, poderíamos fazer de modo mais rápido, utilizando 3 caixinhas que estão na parte do comprimento, né? A largura é uma caixa só, e na altura a gente tem 5 caixas. Ficaria, no caso, 3 vezes 1 vezes 5, e chegamos ao resultado de 15 caixinhas, tá? No container ali em especial, a gente tem um pequeno detalhe. O container ele não está exatamente na mesma forma, né? Igual, nivelado, como as caixas anteriores. Percebemos ali que existe a ausência de alguns containers para fechar, fazer um preenchimento total. Mas, dependendo da estratégia que vocês utilizarem, a gente vai ver mais para frente que fica um pouquinho mais fácil se você repartir essa imagem, repartir essa figura. Fica mais fácil de fazer a contagem e iremos abordar isso já mais para frente, tá bom? Agora, a grande pergunta. Na aula passada, utilizamos apenas cubinhos, né, blocos retangulares, para fazer a medida, né, do volume, do espaço ocupado em alguma situação. Vamos agora utilizar a unidade padrão de medida, que é o nosso metro cúbico, tá? Mas como é que surgiu esse metro cúbico? Relembrando um pouquinho do que vocês já aprenderam em aulas anteriores, vocês têm a seguinte situação. Para a gente definir, né, o volume, é um corpo a medida de um corpo que ocupa um determinado espaço, tá? E utilizando as 3 dimensões, a gente consegue chegar justamente no volume. Por isso que temos metro cúbico com expoente 3. Quando você está vendo apenas o comprimento, né, a distância entre uma situação e outra, ou entre um ponto e outro, você só vai utilizar uma dimensão. É unidimensional, uma dimensão apenas. Por isso que a gente representa mais como padrão a distância utilizando metro, mas pode ser centímetro, decímetro, com seus múltiplos e submúltiplos, né? Também temos a seguinte situação. Quando a gente vai abordar a área um pouquinho, o cálculo de área, quando a gente vai colocar a unidade de medida, utiliza metro quadrado, porque a gente vai utilizar 2 dimensões. A maioria das vezes, comprimento vezes a largura, tá? E daí ficaria a unidade metro quadrado para a área. E como eu já falei, como a gente utiliza aqui no volume 3 dimensões que são altura, comprimento e largura, então ficaria metro cúbico, tá certo? Temos aqui uma ideia do que é o múltiplo e o submúltiplo, tá? Utilizamos o metro cúbico como padrão, mas temos outras situações também que representam volume, tá certo? Então, novamente, o volume é a medida de espaço ocupada por um corpo ou objeto, tá? E tem que ser tridimensional, 3 dimensões. A unidade padrão que a gente utiliza, né, é o metro cúbico. Porém, podemos ter variações, né, como eu falei, dos múltiplos e submúltiplos. Se você perceber aqui na imagem, temos aqui destacado em vermelho o metro cúbico, tá certo? Se você for representar de outra maneira,
temos aí diminuindo decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá? E quando a gente faz essa transformação de medida, a gente consegue fazer algumas operações para facilitar essa passagem de metro cúbico para centímetro ou de metro cúbico para quilômetro cúbico. A gente pode fazer essa transformação. Mas também existem os múltiplos dessa unidade padrão, que é o metro cúbico. Temos aqui o decâmetro cúbico, temos também o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico, tá? Tudo isso a gente consegue fazer aumentando, dependendo da dimensão do volume, utilizando essas medidas, tá? Vamos supor a ideia que eu tenho 10 metros cúbicos e quero transformar para centímetro cúbico, tá? O que é que a gente faz? Como vocês conseguem perceber, se a gente quer partir de uma unidade padrão para uma menor, a gente vai utilizar a multiplicação por 1000, tá? Então, cada vez que você vai passando essas etapas, vai multiplicando por 1000. Se você tem 10 metros cúbicos para chegar em centímetro, então primeiro você multiplica uma vez por 1000 e novamente por 1000 de novo. E aí você chega no valor exato para transformar para centímetros cúbicos. Não vou me estender muito aqui, porque esse é assunto para uma outra aula, mas é só para vocês terem uma noção de que pode existir essa transformação. Bem, vamos se atentar às duas formas em especial que a gente vai trabalhar nessa aula, tá certo? A gente tem aqui, como já falamos na última aula, né, o cubo e temos o paralelepípedo, tá? Que ele pode ser representado nessas duas formas. Existe uma diferença entre cada um destes para poder calcular o seu volume, tá? Também existem algumas outras formas geométricas, alguns outros sólidos, que aí o cálculo já é um pouquinho diferente. Vamos se atentar apenas para esses dois. Temos aqui, novamente, duas imagens, onde temos um cubo, né, e um paralelepípedo. Como é que a gente calcula o volume dessas situações, né? Vamos deixar um pouquinho de lado a utilização dos cubinhos como unidade de medida e vamos trabalhar agora com medidas padrões. Nessa primeira situação, né, vamos perceber um pouquinho a diferença entre calcular. O cubo, vale lembrar que ele tem as medidas de comprimento, largura e altura iguais. Você pode calcular fazendo a multiplicação dessas medidas, ou você também pode utilizar a potenciação, tá? Por ser fatores iguais, você pode ir multiplicando ou fazendo por potenciação, que chega no mesmo resultado. Nesse exemplo aqui, temos que no comprimento temos 1 metro, na largura temos 1 metro e na altura temos 1 metro. Quando você faz a multiplicação dessas dimensões, você tem 1 vezes 1 vezes 1 e você chega a 1 metro cúbico. Você não pode esquecer da unidade de medida, tá? Na segunda situação, onde a gente vai trabalhar aqui o paralelepípedo, a mudança maior é que nem sempre, nessa situação, iremos ter medidas iguais. Possa ser que coincida duas dessas medidas, mas nem sempre as três, tá? Então, representamos aqui as medidas de comprimento. Está representado pela letrinha A medida da largura está representada pela letrinha B e a medida da altura representada pela letra C. Como é que ficaria o cálculo dessa? Quando a gente cai numa situação dessa, só podemos fazer através de multiplicação, fazendo o produto das suas dimensões, tá? Então ficaria o comprimento, que é A, vezes a largura, que é B, vezes o comprimento, a altura, que é C. E daí você chega no volume. Vamos agora representar essas situações com valores numéricos. Digamos que eu tenha 2 centímetros no comprimento, 2 centímetros na largura e 3 na altura. Então, fazendo a multiplicação, teríamos 2 vezes 2 vezes 3. E aí você chega no resultado do volume dessa situação. Como adotamos, né, nesse exemplo, utilizar centímetro como unidade padrão, ao você representar o volume, lembre de colocar centímetro cúbico. Agora vamos
para uma parte mais prática, tá certo? No nosso cotidiano, é comum nossos pais, conhecidos, né, pedir material de construção para fazer uma reforma em casa, um reparo, e de maneira errada a gente acaba falando, ao comprar o material, me dê 3 metros de areia, 4 metros de brita, enfim, dependendo do material que você vai comprar, a gente fala erradamente por metro. Porém, se está ocupando espaço, estamos tratando de volume. Então, o ideal seria falar 3 metros cúbicos de areia, 2 metros cúbicos de brita, né? Não é tão comum a gente pronunciar, mas é bom que você saiba a situação correta, porque às vezes escutamos tanto as coisas erradas e acabamos tomando como certa. Porém, como a gente está falando de volume, lembre-se que a representação padrão é metro cúbico, tá? Temos aqui a situação do caminhão, onde vamos supor que fizemos o carregamento, preenchimento total dessa carroceria com areia, tá certo? Como é que a gente vai calcular o volume dessa areia nesse caminhão? Basta saber as medidas da carroceria, tá certo? Temos aqui no comprimento 4,5 metros, tá? Na largura 2,5 metros e na altura 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro. Então, vamos fazer passo a passo como seria a resolução dessa questão. Em seguida, passaremos para a segunda atividade ali da imagem para também fazer o mesmo processo de calcular o volume. Na primeira situação, como eu falei, pegando as medidas de cada dimensão, a gente vai fazer o produto. Então, se eu for pegar comprimento vezes largura vezes altura, o que é que a gente acha? Temos aí 4,5 metros no comprimento, 2,5 na largura, 1,5 metro na altura. Ao fazer a multiplicação desses três fatores, a gente vai chegar no total de 16,875 metros cúbicos. Aí você acha o determinado volume dessa carroceria, tá? Às vezes também é comum, ao pedir material, em vez de citar o metro, né, de maneira errada, a gente pede de carrada, né? O que seria a carrada? A carrada seria a carroceria completa, tá? A carroceria, o preenchimento dela completa, com areia ou com brita. Então, já que a gente calculou o volume total desse caminhão em especial, isso seria uma carrada, né, o preenchimento total. Porém, dependendo da carroceria, a carrada pode ter 6 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, depende do tamanho. Nessa situação, achamos 16,875 metros cúbicos, tá? Agora o detalhe, nessa segunda ideia, quando vocês tentarem pausar o vídeo aí para tentar fazer um pouco antes da resolução, aqui tem um pequeno detalhe, tá? Quando você visualiza o espaço aqui, a gente percebe que temos 40 centímetros aqui no comprimento, 30 centímetros aí na largura, né? E a altura total é 25 centímetros. Porém, a gente só vai querer até onde está demarcado aqui, na setinha vermelha. Ou seja, aquela distância da superfície ali do recipiente até onde está demarcado é 5 centímetros. Então, se a altura total ela é 25, teremos que dar essa diferença, né? Esse desconto. Então, pegamos a altura total, que é 25, e subtraímos 5 centímetros, que é justamente essa diferença, tá certo? Fazendo isso, a gente chega na seguinte situação. Mesmo procedimento para calcular volume. Comprimento vezes largura vezes altura, e teremos aí 40 centímetros do comprimento, 30 centímetros da largura e 20 centímetros da altura, porque é o que a gente precisa para calcular até onde está demarcado, tá certo? Fazendo o produto dessas dimensões, né, a multiplicação, chegaremos no resultado de 24.000 centímetros cúbicos, né? Não podemos esquecer a unidade de medida padrão. Já que, quando a gente estava na figura, estávamos trabalhando com centímetro, ao você representar o volume, tem que representar na mesma unidade de medida, elevado ao expoente 3, então centímetro cúbico. Agora temos essa seguinte situação, né? Temos novamente um compartimento,
preenchido com alguns cubinhos, mas digamos que a gente queira saber a resposta dessa questão aqui, né? Utilizando agora a medida da aresta, né? A distância entre o ponto ou outro do cubo, a gente vai tentar imaginar, tentar calcular o volume total para preenchimento dessa imagem. Como é que fica isso? Antes a gente utilizava o cubinho como unidade medida padrão, né? Só que agora a gente está utilizando uma notação com centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, metros cúbicos, então temos que se atentar a isso. Possivelmente vocês iriam fazer as seguintes situações. Temos aqui, né, de maneira errada, se você fosse calcular apenas a quantidade de cubinhos que existem ali para tomar como base, você iria chegar no resultado de 420 unidades de cubinhos. Porém, como a gente está utilizando a medida padrão, tem que utilizar o centímetro cúbico. Então, a gente deixa de lado o cubinho como unidade de medida e passa a utilizar a unidade padrão de medida para o volume. Utilizando aqui, né, a gente consegue perceber ali na imagem, temos 10 cubinhos no comprimento, 7 cubinhos na largura e 6 cubinhos na altura. Novamente, ao fazer o produto, a multiplicação entre esses valores, a gente chega em 420 unidades de cubinho. Como a gente quer utilizar a unidade padrão de medida, temos duas formas de encontrar o resultado correto. Primeira forma, já que você tem a quantidade de cubinhos em cada dimensão, no comprimento, na largura e na altura, basta você multiplicar pela quantidade da medida, da aresta, né? Que é o centímetro. Então, o que acontece? Se a gente tinha no comprimento aí, né? Temos aí 10 cubinhos, multiplicando por 5 centímetros, chegaremos a 50 centímetros. Quando você multiplica aí 7 cubinhos por 5 centímetros, chegaremos a 35 centímetros. E ao multiplicar 6 cubinhos por 5 centímetros, que é a medida da aresta, você acha na altura 30 centímetros. Então, fazendo a multiplicação desses resultados, né? 50 centímetros vezes 35 centímetros vezes 30 centímetros, você vai chegar no volume total de 52.500 centímetros cúbicos. De outra forma, que você poderia fazer, era pegar a quantidade de cubinhos inicial que você tem, são 420, e multiplicar pela potência do 5 elevado ao cubo, né? Que seria 5 vezes 5 vezes 5 e chegamos no 125. Quando você multiplica essa potência, né, o resultado, pela quantidade de cubinhos, chegaremos também no mesmo resultado, que é de 52.500 centímetros cúbicos, né? Então, fica aqui a observação para vocês. Porém, cada cubo tem a medida da aresta com 5 centímetros e precisaremos multiplicar o quantitativo de cubinhos do comprimento, da largura, da altura, pela medida da aresta, para achar o resultado com unidade padrão de medida para volume, tá certo? Aqui temos algumas outras formas de sólidos que a gente também pode encontrar o volume. Não iremos abordar nessa aula, tá? Porém, fica representado para vocês que existem outros modelos, tá? Não são só apenas esses que a gente apresentou, tá? No material do laboratório da Escola de Ciências e Matemática, a gente tem alguns equipamentos que ele consegue representar o formato. A gente pode utilizar para verificar o volume, a capacidade, que é um assunto além desse aqui para agregar no conteúdo. Então, a gente pode utilizar também na escola. Temos acesso a esse material disponível, então fica a critério de vocês, né, solicitar ao professor para que trabalhe com isso quando a gente voltar para as aulas presenciais. E aí você vai ter uma melhor maneira de verificar isso como concreto, né? Ali nas suas mãos, você calculando isso de fato, tá? Temos também os recipientes, tá? Com os formatos aqui cilíndricos, que ele pode calcular, né? Tem a medida aqui determinada. Ele já vem determinado o padrão, que é quando você vai utilizar a questão da capacidade, tá certo? Mas
O material está disponível, fica para utilizar quando a gente tiver o tempo hábil para isso mais para frente. E essas questões vai ficar para ser abordada com vocês mais para frente. Você pode debater com o professor, com os colegas, para tentar verificar qual é a situação para encontrar o volume de cada sólido desse. Então, até uma próxima aula. Obrigado.